Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. É isso aí, minha gente, comentário fixado. Vocês estão e não estão no Bico do Corvo, que é esse jornal independente no canal, nessa concessão de mídia que eu comprei sem corrupção. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Nunca termina a contagem, porque nunca termina a vida. Estamos vivos, mas estamos no Bico do Corvo. E o que é o Bico do Corvo? É uma leitura espontânea e fluida do algoritmo da minha bolha das notícias que chegam até mim aqui no Google Notícias. Você pode acompanhar aí pelo seu Google Notícias a sua bolha, para a gente ver se tem compatibilidade, se poderíamos estar do mesmo lado da corrente do pensamento. Eu não entendo nada e você provavelmente também não. Eu vou entrando aqui na minha Google News e vamos trazendo aqui então os destaques do dia de hoje, 14 de junho de 2020. Você está no Bico do Corvo. Vamos lá. Ministério Público Federal pede que a Polícia Federal investigue protesto que lançou fogos contra o prédio do STF. Isso é uma notícia já de final de processos, né? Que aconteceram muitas coisas entre ontem e hoje aqui no Distrito Federal, Brasília, a capital onde estão todos reunidos, onde a caterva vive, onde nós temos que dividir o ar com o coronavírus e também com os senhores eleitos por todos vocês que foram lá e digitaram os numerozinhos no espelho preto da câmera de votação, a urna eletrônica, não é isso? Então o Ministério Público, que uma galera ontem, então à noite, entre os acontecimentos, eles foram até lá no STF e soltaram rojões, como se fosse um bombardeio, um tiroteio, porque essa galera gosta de explosivos e bombas e morte, com certeza, né? E aí uma das bombas, tem vídeos aí, tem registro, você pode procurar, acertou em cheio o prédio, que é um prédio tombado pelo IPHAN, né? Brasília é uma cidade tombada como patrimônio da humanidade e aquele prédio também. E eles foram lá, soltaram bombas, soltaram rojões, gritaram, falaram que foram o melhor ato inconstitucional mais lindo que eles já viram. Tem vídeos aí também, vocês podem procurar, tá tudo registrado, digitalizado aí na nossa memória digital, para que não se esqueça, né, os tempos que estamos vivendo, meus amigos. Então esse pessoal foram lá, eles estavam bravos, eram os tal de 300, os patriotas, cheios de bandeiras do Brasil e rojões, estão dizendo que tem aí uma ameaça comunista, que os comunistas vão tomar conta de tudo e eles estão lá lutando pela nossa liberdade. Bem agora que tem um vírus aí matando todo mundo e eles lá sem máscara soltando rojão, não é isso? Então agora vão ser investigados, eu espero, porque nada dá em nada, né? A gente tá vendo aí, já são, se for colocar enfileirados os números de crimes que o presidente da República e os seus asseclas cometeram nos últimos meses, flagrantemente, a gente aí vai ver que nada tá funcionando direito, aparentemente, né? Mas então essas pessoas aí que foram lá jogar bomba no STF, então vão ser investigados pelo Ministério Público Federal. E aí, por que eles estavam bravos, né? Eles estavam bravos porque eles estavam acampados ali na esplanada dos ministérios. Quem não é de Brasília tem ali, ó,
todos os ministérios numa via, eles estavam acampados ali, diziam que eram 300, mas eram 30, eram 15, um pessoal totalmente desqualificado e lunático. Vocês podem procurar, procurem aí no YouTube, eles fazem transmissões ao vivo das calhordices e das maluquices que eles promovem nesses acampamentos. Eu passo algum tempo do dia conhecendo essas pessoas para me certificar que o Bico do Corvo é o nosso futuro mais premente, pelo que tem acontecido. Então esse pessoal, eles foram removidos dos seus acampamentos pela Polícia Militar do Distrito Federal, a mando do governador Ibanez Rocha, que foi considerado hoje comunista, né? Que qualquer pessoa que fizer qualquer coisa que vá contra o que esses indivíduos pensam se transforma em comunista automaticamente. Então isso há 2 horas atrás, o G1 fez essa publicação falando sobre essa investigação então da Polícia Federal que vai ser feita corretamente em cima dessas pessoas que soltaram bombas e quiseram destruir o Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício. Isso é ou não é uma imagem interessante de se registrar? O mundo está ficando cada vez mais feio, vociferou a Bujanga. Você conhece a Bujanga? Se não conhece também vai conhecer, digita lá provocações. Eu bebo porque só assim eu consigo tentar entender, articular, juntar todas essas informações e vir aqui contar para vocês que na verdade não são ninguém, porque ninguém ouve, mas depois ouve, porque eu coloco lá no espelho preto e as visualizações acontecem. Se não for mentira do algoritmo, se não for uma fake news, vocês vão ver isso aí depois, e são os comentários das notícias de 14 de junho de 2020, esse ano distópico, onirotópico que estamos vivendo no Bico do Corvo. Então já expliquei para vocês que o Google Notícias, ele dá a primeira notícia e já vai dando aí a sequência do algoritmo dentro do mesmo espectro do que foi falado na primeira manchete, que nós lemos a respeito da investigação. Então tem aí, ó, após desmonte de acampamento, bolsonaristas lançam fogos de artifício em direção ao Supremo. Foi o que eu já falei com vocês aí. Depois a gente tem um vídeo que a polícia prendeu o tal bolsonarista que atirou fogos em direção ao STF. Olha aí. Agora que chegou aqui, mexeram com o Ibanez. O Ibanez é um governador interessante que destoa aí dos aliados, desaliados, realiados do governo Bolsonaro. Ele foi um dos primeiros caras a começar com essa questão de isolamento. No dia 15 de março foi o primeiro decreto aqui do Distrito Federal. E depois os outros governadores tomaram suas iniciativas e a gente viu no que deu, né? O Dória virou comunista, o Witzel virou comunista, agora o Witzel vai ser empichado, roubou respiradores, meus senhores. É isso aí. E o senhor Ibanez tem uma certa proteção midiática, porque não se fala sobre isso, não se fala que ele foi pioneiro, não se fala que depois que os governadores resolveram se juntar contra o Bolsonaro naquela frente, naquelas cartas que eles escreveram, o Ibanez, por ser o governador do Distrito Federal, ele era responsável por gerir o agrupamento de governadores, inclusive faltou em uma das reuniões para mostrar então que não estava alinhado com os que estavam desalinhados com o excrementíssimo senhor Messias Bolsonaro. E agora ele toma essa iniciativa de pedir sabiamente que sua polícia destitua o acampamento dos traidores da pátria, que dizem-se patriotas, mas vão fazer manifestação com bandeira de porra de Israel e de Estados Unidos, onde já se viu um entreguismo tão evidente, um entreguismo registrado, com flâmulas de outras nações sacudindo em nome de um patriotismo falso e cloroquinado. É isso que está acontecendo aqui. Então o senhor Ibanez, o
o governador do Distrito Federal resolveu acabar com essa patifaria que está acontecendo há mais de 8 semanas, que a gente vê desde que falaram que o vírus está aí solto, que está tendo missões e missões bolsonaristas e reuniões de apoiadores na esplanada para espalhar o vírus, e já se somam 8 semanas, 2 meses dessa patifaria, e só agora ele resolveu tomar essa atitude, foi xingado, virou comunista e proibiu o trânsito de pessoas e de carros e de bicicletas e voadores e drones na esplanada no dia de hoje, que era o dia que comumente o Bolsonaro ia lá compartilhar coronavírus com os seus apoiadores. É porque pouca gente lembra que lá pro dia 20 de março desse ano, quando aqui em Brasília tinham poucos infectados, o senhor Bolsonaro chegou com a sua comitiva dos Estados Unidos e 22 pessoas dessa mesma comitiva foram registrados como infectados de coronavírus. Ele não. Depois foi lá tossir, pegar celular, entregar bandeira, criticar o STF, tomar pão na padaria, sei lá o que esse filho da... comer cachorro quente, não é isso? Então tá essa coisa. Quem lidera esse acampamento aí dos 300, a senhorita Sarah Winter, já chamou o Moraes de arrombado. E eu me lembro que na época que eu era fora Temer, que o Temer indicou o Moraes, e ele era um caça-maconheiros, tinha fotos dele queimando plantações de maconha no Paraguai, como se isso fosse uma vantagem para sei lá quem, não é isso? E agora esse senhor chamado de arrombado, pela ex-feministas, ex-fêmen, não dá, esse roteiro é muito complexo, não é para qualquer um entender, não. E essa ex-feminista fêmen, treinada na Ucrânia, segundo ela, tá liderando então esse acampamento dos 300, que são 30, que são 15. Eu realmente indico que vocês vão lá no canal dessa Sarah Winter para assistir ela invadindo o Congresso. É muito engraçado as pessoas, eles são engraçados, e a gente tem que rir para não chorar, porque o futuro inevitável é o bico do corvo. E aí vou continuar aqui. Pulei esse quadro, é outro quadro já aqui do algoritmo. E ele está falando que o Mansueto pode deixar o cargo de secretário do Tesouro. Eu não sei quem é Mansueto, é a primeira vez que esse nome aparece aqui no meu algoritmo. Parece o nome do pseudo-secretário de saúde, que era o general que acha que no norte e nordeste do Brasil neva. Que lá é Pazuello, é parecidos nomes. Esse aqui está dizendo que vai sair do Tesouro. Deve ser por causa do auxílio emergencial que o governo está dando, mas está roubando com os hackers. Procurem aí também. Olha, tá no bico do corvo. Abre a poupança da Caixa Social Digital, os hackers vão lá, pagam um boleto na maquininha de cartão e roubam o dinheiro das pessoas do auxílio emergencial. É verdade. Podem procurar. Esse senhor então deve estar saindo. Fala de tesouro, é o pessoal que decide se imprime ou não imprime dinheiro, da onde que sai o dinheiro, que aí tem muito dinheiro para roubar, não dá para distribuir para os pobres, já tem Bolsa Família, vai ficar problemático, que vai ter PIB invertido. PIB invertido, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Vai ouvindo aí as projeções do mercado pela recuperação do novo normal. Eles falam novo normal porque eles pretendem continuar roubando depois. E eu já vou dizer para vocês que o normal já não era normal. E eu não quero saber de novo normal. Se resistirmos ao bico do corvo, eu quero o novo anormal. Continuando então aqui as nossas notícias, vem esse senhor que não deixa de ser notícia, é um asco
sensorial, o nome é um asco sensorial, a imagem é um asco sensorial, e ele é o nosso ministro da educação. O sinistro da educação. O senhor Weintraub, que naquela reunião do dia 22, aquela reunião que aconteceu no mesmo dia do suposto descobrimento das vergonhas brasileiras, quando a caterva veio introduzir a genética do mal, a genética da exploração, e que permanece até hoje, por isso estamos nesse fundo de poço sem fim, e essa é a grande verdade que fake news nenhuma vai destronar. Aquela reunião do dia 22, então, esse tal ministro fala que ia querer que os vagabundos do STF fossem presos e que ele detesta o termo povos indígenas e que ele detesta o termo povos quilombola, mas ele não detesta só o termo, não. Ele detesta é muito mais. Foi lá, né? Foi exposto publicamente pelo STF naquela reunião, o Big Brother do mal que assistimos. E depois, ao depor na Polícia Federal, ficou em silêncio. Usou-se de um direito constituinte para não poder se incriminar ainda mais. Mas esse mesmo senhor hoje, indo lá nas reuniões dos acampeiros, dos 300, dos 500, dos patriotas do agro, da puta que da miséria que pariu, disse que, declaração em vídeo, podem procurar, que já se sabe o que ele gostaria que fizessem com os vagabundos. Continua xingando os ministros de vagabundos, não é mesmo? E aí ele diz aqui, ó, numa notícia do UOL: não quero sociólogo, antropólogo e filósofo com o meu dinheiro. Eu não quero esses escrotos roubando o meu dinheiro. E como é que eu faço? Não é verdade? É um total descrédito. Supostamente é sobre as ciências humanas, que teoricamente é onde estão os esquerdistas, comunistas que querem tomar conta do nosso país, segundo esses conspiracionistas, não é isso? Mas eles não gostam é do conhecimento, eles não gostam é que você, que eu, que nós saibamos das coisas, porque eles mesmos não sabem. E são eles que estão lá, não é verdade? São nossos representantes. Vamos lá, próxima notícia. Essa é da Isto É, há 2 horas atrás, foi postada dizendo que o Aras é o Procurador-Geral da República, pediu investigações sobre denúncias de invasão em hospitais. Agora vocês vejam, mais um dos 333 crimes do presidente da República foi fazer na live um pedido para que seus apoiadores invadissem hospitais de campanha, os locais onde estão os doentes de Covid-19, não é isso? Para mostrar supostamente a ausência de ocupação de leitos. E essas pessoas foram lá, agrediram profissionais da saúde. Tem vídeo aí em Brasília, um cara xingando uma enfermeira em frente ao hospital. Tem vídeo de senadores, deputados invadindo locais no Rio de Janeiro, em vários outros locais. E tudo aparentemente normal, né? Aí o Aras pede investigação. Essa investigação tá ocorrendo, não tá... sabe-se lá o quê, mas a loucura é rápida, a loucura é muito rápida, e menos que a gente espera, ela, ó, nos surpreende como todos os dias. Então vai ter essa investigação aí também, vai ser investigado a galera que soltou fogo no STF, vai ser investigado quem entrou no hospital, vamos ver o que vai rodar. Já tem muita matéria para investigação, já tem muito crime, já tem muito... Enfim, eu que sou passarinho, que sou burro, não entendo. Vocês que são inteligentes e votaram, são democráticos, compreendem os processos republicanos, vão saber como se safar disso. Eu só sei que nada sei. Próxima notícia... disputa pela presidência da Câmara. Quando enrola a língua, é porque chegou a hora de rodar o funk.
Olá, você que chegou aqui no Bico do Corvo. Esse é o Jornal Informal Independente desse canal, essa concessão que eu consegui, não é? Para fazer então esse experimento ao vivo de comunicação diretamente da bolha do meu algoritmo, as notícias que chegam até mim, as coisas que eu penso, bem fluida. Você tá vivo, mas tá no bico do corvo. E a gente faz o seguinte, vai continuando lendo aqui as notícias do Google Notícias, que são as notícias do algoritmo. Eu interajo com os links, eu clico, eu dou like, eu dou dislike, e ele vai formando a minha cognição digital, que é de onde eu me enxergo e tento me reconhecer no espelho preto. É isso que estamos fazendo aqui. E no meu algoritmo, então, diz que tem uma disputa pela presidência da Câmara. Você sabe quem é o presidente da Câmara atual? É o senhor Rodrigo Maia. E ele já está lá há bastante tempo. Ele substituiu o Eduardo Cunha, que está preso logo depois de ter autorizado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, pedido que Deus tivesse piedade desta nação, agora está preso. E agora o Rodrigo Maia está lá, e existe uma pressão para que ele abra pelo menos um dos mais de 30 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, e ele não abre. Será porque ele tem medo de, depois que o impeachment passar, a nova onda de caça a bruxas específicas o leve então para a Papuda? Pode ser. E dizem que esse tal de alguma coisa Faria, que é o genro do Silvio Santos, ele era bem cotado para ser o presidente da Câmara. E pensando aí nessa figura, nessa entidade chamada Centrão, que concentra os fisiologistas e os macabros da política, que corroem a democracia de dentro de suas próprias entranhas e são normalizados como se isso fosse o fazer político, dizem que ele seria um bom presidente, porque tem boa comunicação, tem uma boa comunicação com o presidente, tem uma boa comunicação com o Senado, tem uma boa comunicação com os empresários, tem uma boa comunicação com o mercado. E você? Quem se comunica com a gente? Quem se comunica com você? O Corvo! Então vamos lá para a próxima notícia. Eu quero que se dane essa disputa, porque entra um, sai um. A gente sabe que vai continuar a mesmíssima caterva, o sustentáculo do sistema do mal que nos domina e nos oprime. Dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. E aí a próxima notícia então aqui é sobre o avanço silencioso das escolas militares na rede particular de ensino. Isso é algo que eu não sabia. Eu sei que existe aí essa iniciativa de aumentar as escolas militares no Brasil, esse governo do Borsalino, e o Ibanez, o governador do DF, é um dos que mais atendeu a essa prerrogativa. Ele inseriu várias escolas públicas dentro desse perfil de escolas militares. Quem é de Brasília sabe que já tivemos vários problemas, professores oprimidos, essa coisa esquisitíssima, né? Essa coisa, o Conto da Aia. Já assistiu essa série? Assista. Margaret Atwood escreveu essa distopia em 1985. É sobre um local chamado Gilead, uma democracia que foi corrompida por fundamentalistas evangélicos. Parecido? Você acha parecido com esse Brasil distópico? Glória a Deus, aleluia, xalabalaia, malalalalaia. Os Neopentec pira com o bico do corvo. Então aí eu tô sabendo agora que existe um avanço silencioso que não só na rede pública de ensino existe essa iniciativa para militarizar, mas que tem escolas particulares. Porque a elite gosta, né? A elite gosta de um doicode, a elite gosta de uma salinha de tortura para pegar os comunistas e enfiar um rato na vagina.
Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente, aquela corrente pra frente. Ai, secretária. Ai, secretária. Vamos lá, então. Uma recomendação do Google News Notícias para mim, dizendo que o Ibanez exonera o subcomandante-geral da PMDF. Então é o seguinte, aí ele mandou lá tirar a galera do acampamento, os bolsonaristas malucos. Quando foi de noite, os bolsonaristas tacaram fogo lá, fogo de artifício no STF, acertaram um prédio, tem vídeo, dá pra ver. Quando foi domingo, o Ibanez assinou um decreto ontem às 10 horas da noite que hoje, domingo, não poderia ter nenhum trânsito de pessoas, carros, animais, helicópteros, drones, qualquer tipo de ação ali na esplanada, que é onde os bolsonaristas estavam, e acabou exonerando o subcomandante-geral da Polícia Militar porque não tomou atitudes necessárias contra os baderneiros que estavam lá xingando, fazendo tudo que esse pessoal sabe fazer. Eu desafio vocês a assistirem 30 segundos de vídeos dos canais dessas pessoas sem ouvir a palavra cu, sem ouvir a palavra foda, fudeu, fudido. É só isso que eles falam. Então tô sabendo agora, os bolsonaristas foram expulsos então da esplanada, foram lá pro quartel-general do Exército. Foram lá. O general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Foram lá pedir intervenção militar, foram orar o Pai Nosso. Ontem à tarde levaram uns sprayzinhos de pimenta, mas muito fraco. Qualquer pessoa que foi nas manifestações contra a PEC do fim do mundo sabe a reia que a polícia dá na galera. Spray de pimentinha, rapaz do céu, é bomba de lata voando assim, ó, é cavalo correndo em cima de você, é cacetete no seu lombo, é tapa na cara. É, meu povo, a gente tá ou não tá no bico do curvo? Continuando aqui então as notícias do meu algoritmo, porque o Instagram tem pouco tempo e o nosso programa só dura o tempo que o Instagram deixar. Antes disso, eu vou molhar o bico. Meu patrocinador aqui. Bom, vamos lá então, The Walking Dead, apareceu aqui essa notícia The Walking Dead porque eu tô assistindo novamente a série. É uma série que tá na 11ª temporada, então vocês vejam só, 11 anos, é quase uma grande família, não é verdade? Todo mundo lembra do Agostinho? Lá em 2012 eu comecei a assistir o Walking Dead, parei mais ou menos na 4ª temporada, quando eles chegaram na prisão, etc. E agora, na minha pesquisa de fim de mundo, que eu tenho assistido todos os filmes de cenários pós-apocalípticos, porque somos herdeiros do fim do mundo, tô reassistindo, já estou na 9ª temporada, tô assistindo pelo Globoplay, e aí o algoritmo sabe disso, você veja. Eu não faço pesquisa nenhuma a respeito da série, ele tá trazendo aqui pra mim a notícia de que o The Walking Dead finalmente responde onde está Rick Grimes. Rick Grimes é o protagonista, é o barbudinho que acorda no hospital no primeiro episódio, etc e tal. Nem sabia que ele estava sumido. Não sumiu ainda na 9ª temporada, isso aí é o spoiler. Tô no episódio 5, ele não sumiu ainda, vai sumir. Eu já tô sabendo que a 11ª temporada já foi autorizada, não começou a ser filmada. O último episódio da 10ª temporada ainda não tá editado. Então, tô na 9ª, tô quase chegando no fim, uma coisa que eu comecei a assistir em 2012. O tempo é elástico mesmo, né? E o algoritmo sabe disso. Continuando as notícias, então nós temos aqui do Metrópole, há 11 horas atrás. Polícia Civil acaba com festa clandestina com mais de 100 pessoas no DF. Festa, você faz a festa na quarentena, e aí você faz copo personalizado escrito Covid-19, Coronavirus! Existe. Procurem aí, tem um Instagram chamado Vacilo Covid BSB.
É um Instagram que se propõe a postar stories e notícias e convites das inúmeras festas que estão ocorrendo desde sempre aqui no Distrito Federal, com copos personalizados de Covid, e as pessoas acham engraçado desacreditar uma situação deprimente, avassaladora como essa. Foi na festinha? A festinha tava legal, pegou um copinho personalizado, Covid, passou álcool gel na cara do boy pra beijar o boy, hein? Usou máscara, hein? Como é que foi? E aí teve então a Polícia Civil prendeu uma galera aí. Tem que prender mesmo, tem que prender, porque depois que aí passa mal, vai ser entubado, não tem UTI, morre, vai acusar o médico, vai acusar o governador, vai acusar... Tem que começar agora já a cortar aí, ó, cortazinha, viu, pessoal? Fica esperto aí na festinha, faz sua festinha, tomara que o seu vizinho te denuncie. Eu fico torcendo pra isso. Próxima notícia, Covid-19. Será que você já foi contaminado com o novo coronavírus? É uma pergunta aqui feita pela revista Seleções ontem, não cliquei no link, mas eu penso muito nisso, porque desde que começou essa coisa de coronavírus, já tive dor de gargantinha, uma dor de cabecinha, uma tossinha, e aí se não der febre você fica de boa, você não faz o teste, fica noiado, acha que pegou... Aí você vê que em 24 horas pode piorar, o pulmão pode encher de água e você vai morrer em casa sem saber. Eu aposto que a hipocondria foi disseminada em vários de nós. Pensamos que já pegamos essa porra logo. Já peguei essa porra logo, vou sair na rua, porque eu não aguento mais ficar aqui. Não é isso? Agora o seguinte, as nações mais organizadas, elas têm os testes para verificar se você tem o vírus, mas também já fazem testes para verificar se você tem um anticorpo. Porque isso é ideal, porque se as pessoas souberem que já foram contaminadas, elas podem fazer uma reinserção na reabertura com mais segurança. Pelo menos é o que se diz até agora. Não é verdade? Porque lá em março, mais ou menos, disseram que alguns pacientes de Wuhan foram contaminados. Depois foram recontaminados. Eles foram testados depois e eles ainda tinham vírus. E aí? Aí você pega o vírus, aí você acha que já tá tudo bem, aí na primeira vez você vai ter que ir internado, na terceira vez você vai pra UTI, e aí? E daí? Eu não sou coveiro! É isso. Quem já pegou dengue pode pegar dengue uma vez, duas vezes. Eu não sei, eu não quero assustar vocês, meus amigos. São coisas que eu penso quando eu leio as coisas que o algoritmo me traz ao bico. Brasil! Olha que bonita essa notícia. Essa manchete é a seguinte: a autarca de São Paulo luta contra o cancro e deu positivo ao Covid-19. Isso é um português de Portugal, porque eu leio Fernando Pessoa, provavelmente Almada Negreiros, faço pesquisas de poetas portugueses e acaba chegando no meu algoritmo notícias de jornais portugueses. E está dizendo autarca. Olha que bonito, autarca é o nome que se dá a prefeito, que é o autarca de São Paulo, é o Bruno Covas, que está lutando contra um cancro, no caso câncer, e agora também está com Covid. E ainda está careca. E ainda está em São Paulo. Próxima notícia, Jornal do Correio, há uma hora atrás, está dizendo que o Brasil registra 612 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total vai a 43.332 pessoas.
É muita gente, não é? É gente demais. Mas a gente pode fazer uma festa, pode abrir o shopping, porque a gente precisa abrir o shopping, para as pessoas irem para o shopping, para as pessoas poderem respirar no shopping, onde tem um sistema de ar-condicionado fechado, as lojinhas bem confortáveis e o coronavírus poder circular e pegar o máximo de pessoas possível. Não é o contágio de rebanho, é isso que eles esperam. Próxima notícia, coronavírus, 2 pontos. Primeiro caso em Campinas, completa 3 meses e estudo da Unicamp afirma que a cidade está longe de pico da pandemia. Diz aí, na sua cidade, quando foi o primeiro caso que foi notificado? Aqui em Brasília foi, acho que em fevereiro, final de fevereiro, uma evangélica neopentec veio da Itália com seu esposo, ficou contaminada, ficou péssima, foi para UTI do Agarram, e aí o seu marido, que era um contaminado sabido, as autoridades falaram que ele não poderia sair de casa, mas ele se negou porque provavelmente é bolsonarista, como quase todo neopentec, e aí precisou ser processado para que não saísse de casa. Não é verdade? Ele é advogado ainda. Veja só, neopentec, bolsonarista e advogado. Veja que ser humano iluminado era esse. A esposa dele então ficou lá internada há muito tempo e nos primeiros boletins saiu então número de casos graves. Era só ela que estava grave lá no hospital. E o marido que se negou a deixar de sair de casa, foi na igreja. E olha, ele era de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Uma igreja que o pessoal, quando termina, eles dão um beijinho no rosto um do outro. Chama ósculo santo. A palavra ósculo é uma palavra muito bonita, significa beijo. É um beijo. Dá um beijo diretamente com a boca cheia de coronavírus, bem na outra pessoa. E aí ele foi lá nesse lugar, deu vários beijos e passou o coronavírus. E é lá no Guará, onde tem a maior taxa de contaminação, uma das maiores, né? Porque a maior aqui é na Ceilândia e no Lago Sul, proporcionalmente. Aqui em Brasília. Vou fumar um cigarro porque a nicotina mata o coronavírus. Fake news! True news! Vai saber. Então eu tô falando de quê? Tô falando do primeiro caso. Então tem o primeiro caso. Olha, o primeiro caso de Campinas é uma cidade do interior de São Paulo. Ela foi há 3 meses. A minha quarentena aqui, ó, de 15 de março a 15 de junho, que é amanhã, fazem 90 dias. E ainda não se tem notícia de que isso tá pra acabar. Ei, meu povo! Rapadura é doce, mas não é mole não. Cloroquina cura, mas explode o coração. Seguindo as notícias aqui, você tá no Bico do Corvo. Vou soltar aqui mais um pouco de funk pra gente descontrair. Porque a realidade não pode nos soterrar. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Você tá aqui no Bico do Corvo, essa é a leitura de notícias do algoritmo da bolha, desse que vos fala. E a gente tá continuando aqui. Próxima notícia, vinda do G1 há 3 horas atrás. Ibanez exonera o subcomandante, já falamos sobre isso, a notícia repetida, porque o algoritmo ele quer mesmo que você saiba de algo. O Ibanez, governador do Distrito Federal, então, exonerou o subcomandante-geral da Polícia Militar, que não fez nada contra os bolsonaristas absurdos que soltaram bomba no Supremo Tribunal Federal na noite de sábado passado.
Próxima notícia, mundo. Homem negro é morto em Atlanta e restaurante é incendiado. Tá pensando que é o mesmo negro? Tá pensando que é aquele que foi sufocado ali durante 8 minutos por um policial branco no pescoço? Colocou o joelho assim no pescoço do cara, desarmado, e ele morreu? Depois de estar falando, não consigo respirar, não consigo respirar. Tá ligado? Floyd. Agora já é outro. Agora já é um homem negro que supostamente estava dormindo num drive-thru lá nos Estados Unidos. E aí ele estava meio bêbado, ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou, ele se assustou, ficou nervoso que a polícia foi mexer com ele. Aí pegou a arma de choque da polícia, sabe? Um teaser, que a polícia solta um choque assim na pessoa. E aí pegou essa arma, a polícia achou que estava correndo muito perigo com um teaser de um bêbado dormindo num drive-thru. Atirou no cidadão, matou o cidadão. Outro cidadão preto morto, não é? Menos de um mês depois da tragédia que movimentou milhares de manifestos antirracistas pelo mundo, Black Lives Matter, vida de pretos importam. A gente aqui também teve a tragédia do menino Miguel, tantas outras tragédias, a menina Ágata, o trabalhador que foi morto com 80 tiros. 80 tiros. 80 tiros. O cidadão foi morto com 80 tiros. Por mais perigoso que ele fosse, um tiro já matava, né? 80 tiros é o quê? É pra atirar na cabecinha, como dizia aí o governador do Rio de Janeiro, que vai ser empichado, o senhor Witzel, que comemorou a morte do cidadão com transtornos mentais que sequestrou o ônibus e levou um tiro na cabeça. E a estatística é bem cruel, galera. A estatística é a cada 20 minutos um preto é morto no Brasil. Próxima notícia, outro vídeo do caso George Floyd, e aí tá dentro do tema que a gente estava falando. O George Floyd foi aquele caso do indivíduo que foi morto ao ser sufocado. Os vídeos que saíram, a gente tem uma imagem que mostra bem isso acontecendo, mas agora outros vídeos das mediações começaram a aparecer e tem aí então um segundo policial intimidando outras pessoas. Porque a polícia armada pode intimidar, matar você, principalmente se você for preto, não é verdade? Enquanto isso, em Londres, G1 diz que polícia impõe restrições a protestos contra o racismo. Porque a galera, depois que aconteceu esse outro crime lá nos Estados Unidos, botaram fogo também em um estabelecimento, num restaurante. E alguns lugares, então, estão se precavendo, dando um jeito de segurar manifestantes. E no Brasil a gente não teve nada nem parecido com isso, né? Porque aqui nós somos o povo do varre para baixo do tapete. Continuando nas nossas notícias, Renan Senna, indiciado por agredir enfermeira, é preso no DF por injúria e calúnia contra o STF, Congresso e Ibanez. Renan Senna, vou falar um pouco desse indivíduo para vocês. Foi aquele senhor que foi cuspir na enfermeira que estava se manifestando na Praça dos Três Poderes em relação aos profissionais de saúde que morreram contaminados por Covid, porque são obrigados a trabalhar na linha de frente e não têm condições satisfatórias de proteção, não têm equipamento satisfatório de proteção e acabam morrendo por isso. Então essa profissional foi se queixar sobre essa situação e o bolsonarista, esse povo maravilhoso de Deus, foi lá cuspir na cara dela. Depois descobriu-se que era um servidor público do Ministério da Cidadania, o Ministério dos Direitos Humanos, vejam só, o Ministério da Damares, chama-se Renan Senna, e aí como é um louco bolsonarista, continuou cometendo atrocidades, né?
Então agora ele deu uma xingada aí no Ibanez, xingou o Ibanez de comunista, xingou o STF e acabou sendo preso. Bem feito. Próxima notícia: mais 4 cidades terão postos de testagem para o Covid-19 no DF. Eu ouço bastante testagens aqui no DF, eu nunca fiz não, mas já ouvi amigos que ligaram no número, pode marcar, fazer o exame gratuito, e parece que é um dos poucos lugares que está tendo essa testagem avassaladora. Os números têm crescido, mas pelo menos a gente tem uma sensação de que estamos próximos do número real de contaminados e de mortes, etc. Então aqui está indicando que vai ter mais locais de testagem. Próxima notícia do Correio Brasiliense, há 8 horas atrás, dizendo que apoiadores de Bolsonaro estão entre a decepção e o apoio mantido. Dizem que o Bolsonaro tem 30% de apoio. Eu ouço isso há muito tempo. E aí o pessoal fala que se ele tem 30% de apoio, 70% é contra. E eu discordo um pouco disso. Né? Essa conta não fecha muito bem, é uma maluquice. Mas, de fato, ou você apoia isso, apesar de todas as escrotidões, apesar de todos os crimes cometidos por esse senhor e seus asseclas, ou você tem um mínimo de consciência, de passarinho que seja, e discorda e renega e fica esperando que a justiça seja feita. Notícia do Metrópolis de ontem, mas está no algoritmo de hoje, dizendo que um jipe pega fogo no caminho para o Palácio do Jaburu. Palácio do Jaburu, quem mora lá é o vice-presidente, é o Hamilton Mourão. O jipe pegou fogo. O parquinho tá pegando fogo. Não vou abrir a notícia, não sei porque pegou fogo, não sei se é problema técnico, não sei se são fogos de artifício dos bolsonaristas, não sei se é fogo no rabo. Tô molhando o bico, não faço ideia de quanto tempo... Opa, problemas técnicos. Problemas técnicos. Tudo certo. Negócios. Caixa divulga o calendário de pagamento do auxílio dos novos aprovados. Eu não vou falar, esse auxílio que eu tenho lido é que está ocorrendo uma enormidade de golpes. As pessoas que receberam a primeira parcela nas suas contas dos bancos, que não eram caixa, tiveram que ter seus cadastros passados para uma conta digital, e nesse meio tempo, até que pudessem ter acesso a essas contas, os hackers tomaram conta dos cadastros e roubaram todo o dinheiro. Seria demais se eu dissesse que pode ser uma estratégia do próprio governo para roubar o auxílio emergencial que eles estão dando. Próxima notícia: a Caixa libera o calendário de novos saques emergenciais do FGTS, mas ninguém tem FGTS mais, porque desde 2018 que estão soltando FGTS para essa galera e todo mundo já pegou tudo. Vamos lá. Próxima notícia: devolver o benefício emergencial? Confira para quem isso será obrigatório. Tem que devolver. Imagina você que recebeu o auxílio emergencial e aí de repente descobre que daqui a 1 ano, 2 anos vai ter que devolver esse dinheiro. Enquanto esse pessoal, vamos pegar o Palocci, não é? Que está preso e devolveu muito menos do que o montante que foi considerado roubo. Faz a conta lá, vê quanto que sobrou de caixinha para essas pessoas que foram presas e tiveram que devolver o dinheiro que roubaram. E nesse caso não estão nem roubando, estão recebendo auxílio. Mas é Braxil, minha gente. É Braxil. Eu quero agradecer muito
audiência de todos vocês que estiveram comigo aqui nessa leitura e reflexão das notícias desse Brasil distópico, melancólico e necropolítico. Esse é o Bico do Corvo. Eu sou o Thiago de Barros.